Fala, instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, o assunto de hoje é cortar o ACM. Eu já falei para vocês, no vídeo passado, que você pode até utilizar o estilete como ferramenta de corte, mas quando o assunto for produtividade, for muitas chapas para cortar em pouco tempo, já passa a ser uma ferramenta que não vai te dar muitos resultados. E aí, o que eu te recomendei naquele vídeo é você utilizar ferramentas elétricas para fazer o serviço. E dentre as ferramentas elétricas, o que eu vou te apresentar aqui são duas possibilidades. Eu quero trocar uma ideia com você, quais vão ser as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Via de regra, o corte do ACM ele tem que ser no processo de fatiar o material, por lâmina, por vide, enfim. É desaconselhável você, por exemplo, utilizar esmerilhadeira com disco de corte de metal para cortar o ACM, porque o corte com disco, mesmo aquele fininho de inox, ele é por atrito, por desbaste. Ele não vai dar um resultado muito bom em relação ao acabamento. E ferramentas que utilizam vidia, seja vidias presas em disco, seja vidias presas em fresas, você vai conseguir proporcionar um melhor resultado no seu processo de beneficiamento. Então beleza, mas na prática, qual é a diferença das duas? Eu vou levantar aqui alguns pontos, mas o principal fator é você profissional, mediante as suas escolhas próprias, o seu jeito de trabalhar, o que você está habituado, é o que você vai direcionar, para qual ferramenta você vai utilizar. Então não adianta eu querer te convencer a usar a tupia se você já é muito bom, se você já tem familiaridade com a serra. Mesma coisa ao contrário, tá? Nada impede de que mesmo você sempre cortou com a serra, você não experimentar a tupia em algumas situações. E fortemente, quem só usa o estilete também experimentar outras ferramentas, para você também tentar entender se aquela que você está utilizando naquele momento é a que de fato vai te trazer um melhor benefício. Mas beleza, vamos lá. Aquela história de que você perde muito material com a tupia, você falar que não, na tupia vai fresas mais grossas do que a espessura do disco, hoje não é tão mais verdade, porque você encontra com uma facilidade nas casas de construção, enfim, fresas que vão ter a haste de 6 mm, que é a espessura que a tupia morde, ou 1/4 de polegada, ou 6 mm, é o que a maioria das tupias usam como espessura para pinça de fixação, mas que apesar dela ter 6 mm na haste, ela tem ali uma espessurinha de corte mais fina, 2, 3, 4 milímetros. Então você consegue ter fresas com uma relativa facilidade que cortam a chapa, perdendo mais ou menos a mesma coisa que a serra. Eu gravei um vídeo há muito tempo atrás, até um vídeo meio tosco, vamos dizer assim, em que naquela situação eu tinha uma certa dificuldade em encontrar fresas finas para utilizar na tupia, que dessem uma perda menor do que se tem no disco. Só que nos últimos tempos, no último ano para cá, as coisas mudaram muito, seja em lojas virtuais, seja em lojas físicas, principalmente aqui na minha região. Eu passei a encontrar com mais facilidade e por isso essa questão caiu por terra. Então você consegue cortar utilizando a tupia com uma perda muito próxima a que você vai ter no disco. A gente pode pensar aí que o disco vai ter 2,5 mm mais ou menos de espessura. E você consegue ter no mercado facilmente fresas com 3 mm de corte, de espessura de corte. Então, esse fator, as duas se igualam. A principal diferença que a gente pode colocar é potência de corte. Então, você facilmente vai encontrar serras a partir de 1.200 watts. Essa daqui tem 1.700 watts. Já a tupia, esse modelo que eu estou utilizando, ele tem 530, ou seja, menos do que 1/3 da potência da serra. Sendo que você pode encontrar tupias de 1.000 watts, enfim. Mas a questão é que, geralmente, as tupias têm uma potência muito menor do que as serras. Seja a serra circular, seja a serra mármore. Inclusive, eu vou pegar minha serra mármore para te mostrar. Aqui, ó. Então, essa daqui, por exemplo, tem 1.300 watts, essa 1.700 e essa aqui só 530. Então, por exemplo, eu quero cortar um sanduíche de ACM, com 3, 4 chapas ao mesmo tempo. A tupia já não vai ser mais indicada.
a serra, seja a serra mármore ou a serra circular, vão conseguir fazer esse corte sem nenhuma dificuldade. Mas um outro ponto importante que a gente pouco para pensar, você lembra no vídeo passado que eu falei sobre corte concordante e corte discordante? Que isso acontece na tupia, né? Ela roda sentido horário, e se eu cortar da esquerda para a direita, direita para a esquerda, dependendo do lado da chapa, vai ser concordante e discordante, e dessa forma vai produzir um bom ou mau acabamento, né? Em resumo, era isso. No caso das serras, né, dos discos de corte, né, que vão na serra mármore ou serra circular, não existe isso. Como o dente que está preso no disco, ele entra de uma forma longitudinal no ACM, o comportamento dos dois lados da chapa, ele é igual. Então, se está com bom acabamento de um lado, vai ficar de bom acabamento do outro. Se está criando rebarba de um lado, vai criar rebarba do outro. E no caso da tupia, mesmo você utilizando uma fresa nova, com bom fio de corte, você vai ter um lado que vai produzir um melhor acabamento do que o outro. Um vai ter menos rebarba ou não vai ter rebarba nenhuma, enquanto o outro vai ter um pouco mais de rebarba. Então, via de regra, vamos pensar que a gente vai fazer um corte no meio da chapa do ACM. Ou seja, os dois lados do corte me interessam, nenhum deles é retalho. Então, nessa situação, às vezes a serra vai ser mais vantajosa. Lembrando que no caso da tupia, mesmo ela criando um pouco mais de rebarba, você facilmente tira ele. Se for uma fresa nova, até com a unha você consegue tirar a rebarba. Ou outros fatores também que você pode levar em consideração. Vou precisar fazer parte do meu serviço da montagem da fachada lá no cliente, né? Não vou estar trabalhando na minha oficina. Cara, você vai ter muito mais facilidade para trabalhar num ambiente fora do seu ambiente de trabalho convencional, utilizando a tupia, pelo menos essa é a minha opinião. Seja porque ela é mais leve, ela é mais fácil de manusear. Essa questão da potência, ela se reflete no peso. Então, essas duas ferramentas aqui, elas são bem mais pesadas do que a tupia. Então, trabalhos na rua, que você vai ter que montar uma bancada improvisada ou um cavalete, enfim. A tupia, na minha opinião, ela tem essas vantagens de ser mais portátil, de ser mais fácil de trabalhar. Mas volta a frisar, isso é gosto pessoal e essa percepção você vai conseguir fazendo. Não, eu experimentei aqui as 4 ferramentas e percebi que a serra me dá mais produtividade, eu fico mais confiante na serra do que na tupia, enfim. Uma coisa importante também é o seguinte, fica ligado que as serras, seja mármore, seja a serra circular, o pino delas é de 20 amperes, tá? Então, às vezes, você vai lá ligar na tomada do cliente e não entra, porque geralmente as tomadas residenciais ou comerciais são tomadas de 10 amperes. Então, esse pino que está aqui, dessas duas ferramentas, geralmente ferramentas a partir de 1.100, 1.200 watts, já vem com esse pino diferente. Então, fica ligado para você ou não sobrecarregar a tomada do seu cliente, ou você não conseguir energizar e ter que fazer aqui uma gambiarra para conseguir ligar. As tupias, e geralmente as ferramentas menores do que 1.000 watts, o pino delas é um pino convencional, tá? Ele entra em qualquer tomada comercial e residencial, beleza? Bom, é isso. A dica que eu te dou é, faz seus testes aí na sua empresa, experimenta as ferramentas. Se você não tiver elas aí, para não ter que comprar uma nova, empresta de alguém, de algum colega, de algum parceiro, tá? A vantagem é que são ferramentas baratas, né, baratas em termos, né, você não precisa investir um grande volume de dinheiro para você ter aí o mínimo de ferramentas necessárias e mesmo sendo baratas, todas elas são de primeira linha, ou seja, é possível ter equipamentos profissionais ou semi-profissionais de primeira linha sem precisar gastar muito dinheiro. Essa é uma das vantagens do ACM, tá certo? Se você gostou desse vídeo e você acha que algum colega seu, algum amigo pode se beneficiar com o que a gente está discutindo aqui, cara, compartilha esse vídeo com ele. Outra coisa, clica no curtir ou no gostei desse vídeo. Dessa forma você sinaliza para o YouTube, para o Facebook, que esse vídeo pode ajudar sim outras pessoas e você está recomendando que o Facebook e o YouTube faça isso, tá certo? E para você ajudar o canal a crescer e também ser avisado a cada novo conteúdo que subir aqui para você, clica aqui em se inscrever nesse canal. Se você está vendo pelo YouTube, coloca aí o sininho para ser notificado. A cada novo vídeo que subir, você vai ficar sabendo com antecedência. Então, um grande abraço e eu te espero para o próximo vídeo.